Gente, tudo bom? Gente, eu vou passar aqui porque na verdade esse é um vídeo, né, que ele é de agradecimento, né? Durante daqui a pouco vamos fazer 7 meses, né, dentro desse processo aqui, né, da descoberta, de ter ficado doente, de estar num processo de saúde evolutivo até, assim, várias coisas acontecendo e chegar no diagnóstico foram 6 meses, assim, né, de muitos altos e baixos. Não que agora não esteja tendo altos e baixos, tem um monte. Mas é muito curioso, né? Todo o amor que eu recebi de milhões de pessoas, né? Reais, virtuais, de todos os cantos desse país. Mas existe duas pessoas, né? Que tem uma história muito engraçada que eu quero compartilhar. E as duas pessoas são amigas, né? E são terapeutas também, né? Uma é a Fernanda Groppo, né? Ela trabalha, para quem ainda não segue o canal dela, chama Poupe Meus Ovários. Ela trabalha com curas do feminino, tem um trabalho muito bonito. E a outra é a Cris Marcela, né? Que trabalha tá aí dentro da área da acupuntura também, das massagens terapêuticas, vindo, né, uma pessoa que me agrega tantos conhecimentos também. São duas pessoas que, aquela coisa que a gente fala, né, a intimidade é um negócio, né? E, e é muito curioso, né? E em vários momentos, né, principalmente lá no comecinho da doença, que se vocês perguntarem para mim, Eli, como é que foi toda essa carga emocional, gente? Num primeiro momento eu vou confessar assim muito para vocês. Quando eu dei a primeira entrada no hospital no dia da primeira transfusão de sangue, né? Que eu cheguei, na realidade, no AMA, achando que talvez estivesse com Covid, alguma coisa assim. E quando a gente foi ver, eu tava com o meu HB, que é o sangue. Eu já expliquei isso, mas para quem tá aqui chegando de primeira vez, o HB é o sangue. Eu tava com HB 4,5 e as plaquetas eu não lembro, mas tava lá embaixo também. A médica virou para mim e falou assim: olha, eu vou te transferir para o hospital porque você tá com quadro de leucemia, tá? A minha mãe tava comigo no posto, eu virei calmamente para minha mãe e falei: mãe, nós vamos pro hospital porque parece que eu estou com leucemia. E de verdade, isso não me abalou. Não me abalou. E por que não me abalou, né? Porque eu tenho uma concepção muito forte, tá? Que o câncer, ele é sofrido, ele é uma doença muito sofrida, tanto quanto aquela coisa, a aplasia medular e o HPN, né? Mas é aquela coisa assim, aspas, tá bem, gente? Bem aspas, assim, eu sempre falo, gente, o câncer, por mais que ele seja sofrido, tem 1 milhão de estudos, todo mundo cura, isso e aquilo, e eu, Lisa, sempre gostei de ler, de estudar sobre síndromes, um monte de coisa que são muito mais, coisas mais complexas, né? Eu gosto do raro, eu gosto do diferente, é uma coisa muito, assim, que eu acho muito bacana, né? E aí, quando a gente chegou lá no hospital, veio todo o processo. Para quem vem acompanhando, eu fiquei internada lá no Hospital Tatuapé, passei por todos os processos. Quando, né, foi vindo dentro dos meus exames e eu não tinha câncer, como eu não tenho câncer, não estou com câncer e não vou ter câncer, eu comecei a ficar mais preocupada. Por quê? Porque começou a vir por situações da área genética, né? Veio a genética e eu falei, tá, e agora, né? O que é isso? Né? O que está acontecendo aqui dentro do corpinho sexy? Porque não era câncer, né? E eu falava, tá bom, não é câncer, mas o que é? E aí aquela frase muito automática, o que eu estou, né? E muito engraçado, a primeira pessoa que pulou comigo, pulou como terapeuta, como amiga, como tudo, assim, foi a Fernanda.
A Fernanda virou, meu! Quer dizer, ela falou umas outras coisas, né? Ela sabe o que ela falou pra mim. Não vou falar, não. Porque ela tava assim, aquela coisa do amor da amiga, tudo que fica, né? Aquela coisa que às vezes quando a gente ama tanto as pessoas, a gente nem sabe. A gente vai colocando, a gente vai vomitando tudo, né? E não é diferente para nenhum de nós. Que é o que eu sempre falo, não é porque nós, terapeutas, somos terapeutas que a gente não sente tão bem como as pessoas, né? Porque todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, ninguém consegue ser tão pleno, tão zen, full time. E aí um dia a Fernanda virou pra mim, numa de, tipo, aquela coisa de super alto, assim, tipo, você tem que sair dessa situação. Você é uma das maiores co-criadoras que eu conheço, o que você co-cria, você consegue, não sei o quê. E eu falava pra ela, pô, Fê, não tô conseguindo, não sei o que lá, tá. E aí outro dia, conversando com a Fernanda, eu falei, Fê, é aquela coisa que todo mundo aqui que me segue, que conhece isso, que é co-criador, está muito acostumado a ver aquela escala de Hertz, né? Que a gente fala de evolução, que a gente tem que estar vibrando em torno de pelo menos 400 e 500 para conseguir as coisas, teteté. E aí outro dia, conversando com a Fernanda, falei, Fê, você não sabe, hoje eu consigo comparar, fazer uma tabela paralela. Quando eu estava com sangue 4, eu tinha uma tristeza muito profunda, que eu falava pra minha mãe, falei, mãe, eu acho que eu tô com depressão, né? E as pessoas, quando vibram numa faixa de depressão, elas vibram ali mais em torno de 75, entre 50 e 100, se a gente for pensar numa tabela Hertz. E eu me sentia nessa vibração, mas eu falava pra minha mãe, que engraçado, não tem nada acontecendo, muito pelo contrário, que me deixe num estado depressivo. Eu falei, será que eu pirei? Será que virou alguma coisa aqui dentro da cacholeta, né? E aí eu virei pra Fer... E aí, agora, igual tipo hoje eu devo estar com sangue 8. Quando eu tô com sangue 8, né? Eu tô me sentindo muito bem, fisicamente bem, né? E a gente tem que ter no mínimo 12 de sangue, tá, gente? O mínimo tem que ser 12. E aí eu virei pra Fernanda e falei, Fê, quando eu me sinto com sangue 8, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, como se eu estivesse numa frequência de 400, né? Que é a frequência da alegria, né? E aí, a gente conversando sobre tudo isso. E aí, depois vem a Cris, né? Vamos a Cris para esse vídeo não ficar enorme. A Cris em Li, tem que trocar as frases, que não sei o que, papapá. Eu falei, Cris, tem dias que eu não consigo nem pensar. Eu sei o que você tá falando das frases, das palavras que a gente usa, tipo, eu tenho, eu sou, eu estou, estado, etc. E eu acho que eu posso fazer o mesmo paralelo. Então, muitas vezes nesses dias todos, primeiro que eu tenho que agradecer as meninas, porque as duas, cada uma do seu jeito, foi muito engraçado, né? E eu falava com elas, eu sentia que elas ficavam assim, tipo, pomba, como ela não tá ouvindo o óbvio, né? E, gente, era muito difícil às vezes ouvir o óbvio, né? E quando a gente pensa, e aí eu pensava muito dentro num processo terapêutico, né? Como terapeuta, né? Claro que eu tô fazendo terapia, tá, gente? Aviso que estou fazendo terapia, porque não dá pra ficar sem terapia. Precisa de apoios pra poder organizar a cacholeta. E sozinho a gente não consegue. Então, eu hoje, né? Principalmente assim, tipo a Fernanda, a Cris, tem algumas outras colegas que são terapeutas, eu sempre falo, gente, que uma das maiores aspas, tá? Tristezas ou chateações que eu tenho dentro da nossa condição como profissional de saúde, profissional emocional da saúde, principalmente a gente que procura cursos ou tecnólogos ou livres e vai para essa área do holístico, a gente não consegue pedir um simples exame de sangue para saber esses fatoriais, assim, né? Para os meus amigos acupunturistas, eles sabem que eu também bato muito nessa tecla. Converso com os meus amigos que são médicos, que eu falo, nossa, vocês estão numa vantagem, porque se eu tenho esse exame, eu consigo olhar por outro lado, né? E hoje, o que eu mais vejo, gente, eu continuo amando as energéticas, tá? Amo as energéticas. Adoro olhar, principalmente quando a gente tem institutos como o HC, que fazem trabalhos científicos comprovados em relação ao reiki, algumas coisas da barra de axis, que a gente vê quando coloca lá os eletrodos, que é o que a Cris estava falando. A Cris veio falar comigo, Li, tá usando a frase errada, não é eu tenho
uma doença rara, ou eu tenho síndrome mielodisplásica, ou eu tenho aplasia medular. Não, eu estou, né, eu estou vivendo esse momento da aplasia medular. Agora tá fechado, é a aplasia medular, tá? Então, é muito engraçado, gente. E quando eu já tinha essa concepção antes que, se um fatorial, é aquela coisa quando eu falo lá nas lives da metafísica da saúde, se aquele órgão físico está doente, o nosso corpo emocional está doente, né? Para quem aí assistiu várias lives das metafísicas da saúde, sabe que eu falei isso inúmeras vezes e até que prove o contrário. E agora, mais do que nunca, neste momento que eu estou vivendo exatamente isso, quando o meu sangue baixa, né? Além de eu ter todos os sintomas físicos, cansaços físicos, um monte de coisa, o meu emocional, ele muda, assim, eu vou sentindo que tem às vezes pensamentos que eu não quero ter e tenho. Então, assim, gente, não deixem, né, aquela coisa de fazer os check-ups de vocês de saúde, tá? E para quem tá fazendo às vezes algum tratamento terapêutico, seja no acupunturista, aquela simples drenagem linfática que você está preocupada com a sua celulite, ela é importante a gente saber o que está acontecendo fisiologicamente no seu corpinho sexy por dentro, para a gente poder, às vezes, melhorar a celulite ou a estética por fora. Estou passando por um processo terapêutico, seja barra de axis, o Theta Healing, alguma coisa assim. Sentiu que algo está errado? Conversa com o seu terapeuta também. Porque, gente, eu já achava isso, de concepções, de juntar, de estudo, de juntar Lé com Cré, né? E aí, pensando em todos esses processos, primeiro eu entrei num processo de pensar só nos 5 métodos que a gente fala de aceitação da doença, de não negação, de ver como você tá, e o que isso influenciou bioenergeticamente. E agradecer as meninas, né, a tudo que elas falaram. E assim, esse vídeo, ele é assim, primeiro um vídeo de gratidão e um vídeo de compartilhamento, né? E principalmente, se você tá passando algum problema de saúde, não precisa ser às vezes pode ser aquela coisa, que a gente falava lá na live, uma simples, aspas, uma simples gastrite emocional, né? Pode ser uma artrose, pode ser igual a fibromialgia, que todo mundo fala tanto. Gente, a fibromialgia, quando a gente chega na questão de exames, né, a gente fica muito restrita. A pessoa vai lá no reumato e aí a pessoa chega lá no reumato e o reumato acaba fechando fibromialgia, porque tem tantas coisas doloridas que a gente tem que arrumar todos esses sintomas que elas aparecem e junto com as nossas malucações, né? E se eu for falar metafisicamente falando, a falta de sangue seria talvez uma tristeza. E se alguém perguntar, Lisa, você está muito triste? Sim, eu estou. E vem um desabafo de onde eu estou muito triste. Eu estou muito triste, uma coisa que me deixa muito triste, e que eu espero muito que o nosso povo e que o nosso país, né, melhore muito, porque todos nós estamos passando por momentos muito delicados, e isso me entristece de verdade, né? Eu vejo hoje, infelizmente, as pessoas muito agressivas nas palavras, nas ofensas, na televisão, nas redes sociais, e isso é muito triste, isso não leva a nada, né? E em relação à minha vida, se eu estou triste, eu falo que não, porque é uma vida que o ano passado, para todo mundo que me acompanhou, eu consegui muitas coisas. E em relação à minha saúde, quando eu olho, né, nesse momento de estar no estado aplasia medular mais HPN, eu já falei isso algumas outras vezes e eu vou falar muito. Além de ser uma doença muito rara, né, dá 1 para 1 milhão de pessoas, e às vezes a gente precisa entender, né, quando a gente pensa nas nossas rotinas de doença, a gente não está muito acostumado com coisas do dia a dia, um problema do coração aqui, uma diabetes, tudo que tem tratamentos, né? Mas que um dia essas doenças também foram raras, lá no passado, que a gente não faz a menor ideia, né? A gente não estuda medicina para saber quem foi o primeiro cara que teve diabetes no planeta.
né? Só a gente conversando com o endócrino para ele falar, olha, lá em 1900 e caixa prego, alguém surgiu com a diabetes e eles também não sabiam tratar, né? Não tinha estudo para isso. Hoje, quando eu olho para cá, né? No caso da aplasia medular e do HPN, são duas doenças genéticas não hereditárias, então, ou seja, não passa, né? E cada dia que passa, mais a evolução da genética tem descoberto, feito avanços, que muitas doenças, inclusive o diabetes, né? Pode não ser daquela coisa que a gente falava-se até algum tempo atrás, que categoricamente era uma doença de pai, de raiz paterna, né? Isso hoje já vem, agora que eu estou estudando mais ainda, isso já vem meio que caindo por terra. Então, o que eu olho? Eu fui a sorteada da loteria, beleza. Vamos lá, vamos atrás dos estudos, tem medicação, já me inscrevi em grupos de pesquisa, né? Pra gente andar mais ainda, para pessoas no futuro não passar pelo o que eu e outras pessoas passamos, né? Tenho conhecido pessoas maravilhosas nesse mundo novo, né? Pessoas muito incríveis também. E ver que é uma coisa que às vezes a gente tem que entender nessa coisa de tipo instrumento de Deus. Deus escolhe talvez aquelas pessoas que estejam preparadas para passar por tudo isso, não só elas, mas a família delas junto, gente, porque não é bolinho, né? Tem dias que são muitas dores, muitos calores, muitas noites sem dormir, a ponto de já conseguir ficar uma semana sem dormir por conta da doença. Então, não só eu, abala a minha família. Então, a gente tem que entender que, no meio dessa história toda, quando a gente olha também, inclusive, para esse prisma, quando eu olho para o prisma genético, é assim, poxa, ninguém tinha porque, sabe lá Deus, eu não consegui, a ciência não conseguiu descobrir, né? Não tinha ainda, talvez, tecnologia o suficiente. Hoje nós temos tecnologia suficiente, ou, assim, estamos tendo tecnologia suficiente para passar desse estado que eu estou para o estado da cura, né? Para o estado disso, estamos no estado de tratamento para o estado da cura, e entender que, né? Se a gente for olhar por um prisma mais espiritual, o universo escolheu. Então agora, e está tudo bem. Não que não tivesse tido fatores de revolta entre eu, a minha família, de se questionar por quê, de se questionar para quê. Tudo isso, todos nós vivemos durante pelo menos 6 meses. Agora nós estamos entrando numa fase 2, né? Para ver como é que isso tudo vai acontecer. A gente não sabe, todo dia aqui é só por hoje, né? Todos os dias são só por hoje, mas está tudo bem. E eu tenho muito que agradecer às meninas, porque com o amor e a bronca delas, como terapeutas, como amigas, foi muito, muito, muito importante. E tenho muito que agradecer a minha família também, que tá aqui. E familiares, que às vezes tem muitos familiares que apareceram do nada, muita gente que apareceu do nada, e eu só tenho a agradecer e agradecer a oração de todos vocês. Então, cuidem-se, não deixem de fazer os check-ups de vocês e levem esses exames para quem estiver cuidando de você, seja o terapeuta, o psicológico, seja esteticista, porque isso tudo vai mudar, porque durante muito tempo na estética, todo mundo sabia, quem foi meu paciente na estética sabia que eu pedia milhões de exames, porque eu falava, se isso e isso não estiver funcionando, a estética não vai funcionar. Muitas vezes para os meus pacientes de terapia, eu pergunto como é que está o estado de saúde deles, como é que estão as coisas dele, porque quando eles vão me contando coisas, eu falo, se a gente não arruma isso, emocionalmente isso não vai funcionar, né? Quer dizer, ou até vai, né? Mas fica moroso, fica igual aqueles carros empurrados, sabe? Então, isso tudo é muito importante. Então, meninas, gratidão. Eu queria ter feito uma live falando sobre isso, mas eu já tô aqui há 20 minutos falando, já tô ficando cansada, eu não aguentaria ainda, mas breve a gente vai estar junto tudo de novo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, gratidão por estarem na minha vida, namastê.